nós gostaríamos de falar sobre a vida de Abraão de forma rápida, mas nós vamos estar falando sobre o Deus que provê. Todos nós conhecemos a história de Abraão e sabemos que nessa história aqui, Deus provê algo maravilhoso para a vida de Abraão, que é poupar o seu filho, mas também fazer prova da vida de Abraão, da sua fé e da pessoa que ele era. E nós precisamos entender, irmãos, que dessa história de Abraão, nós podemos extrair algo de excelente para a nossa vida. A maior provisão que Deus trouxe para a nossa vida, e nós não podemos negar, foi justamente enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós. Amém? Hoje nós temos direito à salvação e à vida eterna, está acessível a nós. Se nós quisermos, se nós buscarmos, se nós aceitarmos, nós temos direito à salvação e à vida eterna. Justamente porque o Senhor Deus resolveu enviar o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por mim e por você. E o fato de Jesus morrer por nós, ele estava trazendo também uma provisão. Que provisão é essa? Quando não existe provisão, existe falta. E estava faltando na vida do ser humano a expectativa de uma vida eterna, não existia. A humanidade estava em decadência. Então Deus resolve, Deus organiza, arquiteta tudo ali e envia o seu Filho Jesus para morrer por nós. E quando Jesus morre por nós, ele está trazendo ali a maior provisão que qualquer um de nós poderia esperar de Deus. Não é apenas a provisão do alimento do dia a dia que o Senhor nos dá, mas a maior provisão aqui foi Deus nos conceder a salvação e a vida eterna. Sabemos que quando se fala de provisão em todas as áreas da nossa vida, ela é essencial. Mas nesse momento aqui, nós estamos falando da provisão divina que foi Jesus morrer por nós. Se nós formos analisar no Velho Testamento, era necessário que as pessoas que cometessem pecado, delitos, eles fossem ali e sacrificassem animais para que o seu pecado fosse encoberto. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele proporciona para todos aqueles que o aceitarem, não que seu pecado seja encoberto, mas que o seu pecado seja perdoado. Então, Jesus ele traz para nós a maior provisão que nós poderíamos querer de Deus, que é o direito à salvação, à vida eterna e o perdão pelos nossos pecados. É entender que se nós estamos na presença de Deus, quando chegar o momento final nosso aqui nessa terra, quando o Senhor nos chamar, nós vamos ter a certeza e a garantia que existe uma morada no céu, ao lado do Senhor, para cada um de nós que estivermos na sua presença. Amém? Então essa é a maior provisão de todos os tempos. E sem Jesus, de maneira alguma, nós conseguiríamos. E entendendo, irmãos, o que acontece na vida de Abraão, um homem que servia a Deus, um homem que já na sua velhice, ele tinha um desejo muito grande no seu coração, que era de ter um filho, e Deus permite, Deus o abençoa, Deus abençoa Abraão, abençoa a Sara e concede aquele filho. E nós vemos, irmãos, aqui uma coisa interessante, que Deus agora, além de abençoar Abraão, além de Abraão ter um lugar ali no coração de Deus, Deus ainda quer mais, fazer uma prova a mais com Abraão. Deus quer ver se aquilo que ele apresenta ali durante toda a sua vida de fé, de persistência na presença de Deus, Deus ainda quer ir mais além, para ver se essa fé de Abraão, se essa disponibilidade que ele tem em servir a Deus, Deus quer ver se aquilo ali é tão verdadeiro quanto ele tem demonstrado. E deixando também para todos aqueles que vieram depois, para toda uma história, para toda a sociedade hoje, a humanidade, deixando uma história maravilhosa de fé e de perseverança na presença de Deus. E Deus ele chega para Abraão e diz: olha, eu quero teu filho, aquele filho que eu te dei com tanto amor, com tanto carinho, aquele filho que você teve uma expectativa durante 100 anos da sua vida, pois quando Isaac nasceu, Abraão já tinha 100 anos, aquele filho que você esperou tanto, eu quero que você ofereça ele como sacrifício a mim.
E nós vemos, irmãos, que em momento algum a palavra de Deus vai dizer que Abraão, ele pensou 2 vezes. Em momento algum a palavra de Deus vai dizer que Abraão chorou, se descabelou, se revoltou contra Deus. Não. Mas a palavra fala que, de acordo com aquilo que Deus havia falado, Abraão automaticamente responde de forma positiva, dizendo a Deus que iria fazer como ele havia pedido. Irmãos, nós vemos aqui um exemplo de alguém que está disposto a fazer a vontade de Deus em sua vida. Talvez todos nós conheçamos o que é servir a Deus. Talvez todos nós conheçamos o que é ser um cristão. Mas o que vai nos levar ao centro da presença de Deus, o que vai nos levar a estar debaixo da sombra do Altíssimo, é justamente estar no centro da sua vontade. É justamente cumprir na nossa vida aquilo que Deus determinou. Na nossa sabedoria humana, na nossa capacidade, na nossa, muitas vezes, autossuficiência, nós queremos criar um caminho, nós queremos induzir a nossa vida por um caminho que nem sempre é determinado por Deus. Mas nós vamos ver de forma rápida aqui o exemplo de um homem que resolveu conduzir a sua vida dentro da vontade de Deus, única e exclusivamente da vontade de Deus. Ele tinha já muito tempo de experiência, ele era um homem que honrava a Deus, um homem que servia a Deus. Ele poderia muito bem se achar muito inteligente, se achar muito capacitado e dizer: Senhor, vamos negociar aqui, vamos procurar fazer de uma forma mais simples, vamos procurar encurtar esse caminho, Senhor, e eu tenho certeza, Pai, que eu vou te oferecer algo ainda melhor, algo diferente, diferenciado. Mas em momento algum ele questionou aquilo que Deus tinha no seu coração. Em momento algum ele parou para ouvir a opinião de terceiros que ali estavam. Não, mas ele resolve fazer só a vontade de Deus. A palavra de Deus nos adverte para que nos últimos dias tenhamos bastante cuidado, porque muitas coisas surgiriam, muitas pessoas surgiriam, aparentando até ter o poder de Deus na sua vida, mas pessoas que surgiriam com a única finalidade de fazer o cristão desviar do seu caminho correto, de fazer o cristão se desviar do caminho da verdade. E esse exemplo de Abraão nos leva a entender que o cristão, ele precisa estar fundamentado, ele precisa estar firmado nas suas raízes, naquilo que a palavra de Deus apresenta, naquilo que o Evangelho apresenta, e entender que aquilo que Deus nos apresentou através do Evangelho é isso que precisa permanecer na nossa vida. É a vontade de Deus, é aquilo que Deus sempre nos apresentou. E que em momento algum nós podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas o cristão precisa cumprir a vontade de Deus. Abraão, ele se preocupa em cumprir cada palavra dita por Deus naquele episódio que acontece em sua vida. E nós vemos, irmãos, uma coisa interessante, que a primeira coisa que nós podemos destacar da vida de Abraão é a sua disposição em servir a Deus, a sua disposição em cumprir a vontade de Deus. Deus passa para ele todas as coordenadas, como nós acabamos de ler aqui nesse texto. E Deus diz: olha, eu quero teu filho, eu quero que vou oferecer ele em holocausto. Você vai a um determinado lugar, você vai organizar tudo aí, você vai para determinado lugar e lá você vai cumprir aquilo que eu estou te falando. Nós vemos, irmãos, que Abraão, ele não vai protelar, ele não vai questionar, ele não vai ali dizer: não, Senhor, mas espera pelo menos uma semana para que eu possa me despedir do meu filho. Ele não questiona, mas no seu coração existe algo interessante que não é fácil, mas é um exemplo para todos nós. Ele cumpre a vontade de Deus automaticamente. Quando Deus acaba de falar com ele, ele começa a se preparar. E nós vemos, irmãos, que aqui no versículo 1 e 2, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus:
toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A primeira atitude de Abraão foi se mostrar disponível ao Senhor. Nem sempre nós nos mostramos disponíveis à vontade de Deus. Por quê? Porque a nossa vontade, as inúmeras prioridades que temos em nossa vida, elas se colocam adiante da vontade de Deus. Elas se colocam antes da vontade de Deus. E Abraão aqui, ele é colocado à prova e a primeira coisa que ele faz é se dispor a cumprir a vontade de Deus em sua vida. E nós precisamos entender, irmãos, que quando Abraão diz, eis-me aqui, Senhor. Quando ele diz, olha, Senhor, eu estou disposto a fazer a tua vontade. Ele está deixando bem claro que o cristão precisa estar sempre disponível a cumprir a vontade de Deus em sua vida. Nós precisamos entender que é a vontade de Deus que precisa predominar em nossa vida. Nessa história de Abraão aqui, o que fica claro é que não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Não é aquilo que nós pensamos, não é aquilo que nós achamos, mas é a vontade de Deus que tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. E Abraão, ele não questiona, mas ele vai colocar isso em prática. E nós entendemos uma coisa, a primeira coisa que acontece aqui, ele ouve a vontade de Deus. O cristão, ele ora, o cristão, ele lê a palavra, o cristão, ele está na igreja, ele tem o nome de cristão, mas para que ele possa provar daquilo que Deus tem em sua vida, é necessário para que haja o provimento, a provisão, para que haja o agir de Deus em sua vida, para que possa provar da experiência que Abraão teve. Em primeiro lugar, precisamos ouvir, saber ouvir a voz de Deus em nosso coração. Nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Aí alguém pergunta aí como é que se ouve a voz de Deus? A partir do momento que estamos sensíveis à sua voz, é no momento em que nós estamos em uma dimensão espiritual. O cristão, ele precisa entender que a oração é essencial, a leitura da palavra é essencial, o buscar a Deus a cada dia é imprescindível na vida de qualquer cristão. E muitas vezes, como um pastor pregava há um certo tempo, estava ouvindo uma mensagem, ele é até lá do Rio de Janeiro, e o José Mabessa, e ele fala o seguinte, que da geração fast food, é a geração que é tudo prontinho, tudo rápido, tudo na hora, sem ter esforços, sem ter trabalho, e nós acostumamos com essa vida, aonde nós queremos tudo rápido, prático, pronto, sem nos locomover para nada. E quando se fala da presença de Deus em nossa vida, é importante sabermos que tem todo um trabalho, tem todo um esforço para que nós possamos ter esse direito de ter acesso à presença de Deus. E não podemos ouvir a voz de Deus se nós não estivermos na presença dele. Pode-se até dizer que está na presença de Deus, pode-se até falar o que quiser, mas para estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, é necessário estar na presença de Deus em espírito e em verdade. A palavra de Deus nos diz que as coisas do Senhor, elas são discernidas espiritualmente. Então, se nós não estivermos em uma dimensão espiritual, nós não vamos ver, não vamos entender e não vamos ver aquilo que Deus tem para nós. Então, somos levados a entender que Abraão vivia constantemente na presença de Deus. E quando Deus falou, automaticamente ele percebeu que era Deus que estava falando. Quando nós estamos sempre com dúvida se é Deus ou não que está falando, é porque está faltando de nós essa sensibilidade. E Abraão tinha essa sensibilidade. Ou seja, ele tinha o que nós podemos chamar de quebrantamento. Ele era uma pessoa quebrantada. Ele era aquele homem que estava sempre buscando ouvir a voz de Deus. Uma coisa interessante, quando nós conhecemos uma pessoa, seja lá qual for dos irmãos que aqui estão, quando nós conhecemos uma pessoa e passamos a andar com essa pessoa, depois de um determinado tempo, mesmo sem ver a fisionomia, sem ver a face da pessoa, nós conhecemos essa pessoa pela voz. A pessoa fala de longe, você muitas vezes não vê, mas você conhece pela voz. Quando nós temos essa convivência com Deus, essa intimidade com Deus, nós passamos a ouvir a voz de Deus e a conhecê-lo
pela sua voz, pela forma que ele tem de agir, de falar. Então, irmãos, quando alguém diz, olha, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo ter essa sensibilidade, é porque está faltando da nossa vida, da nossa parte, nós buscarmos mais, nós estarmos mais na presença dele, e assim como Abraão, nós buscarmos mais essa experiência, essa intimidade com Deus a cada dia. Uma coisa interessante, quando Deus fala, automaticamente Abraão responde. Então nós somos levados a entender que Abraão, ele não estava ocupado com outras coisas, mas Deus estava em primeiro lugar. E quando nós colocamos em primeiro lugar os nossos interesses, quando colocamos em primeiro lugar a nossa vontade, então Deus ele vai falar e muitas vezes nós não vamos ouvir, porque vamos estar ocupados. O cristão ele precisa estar sempre disponível à voz do Senhor. Amém? Sempre disponível. O cristão que ele está disponível é aquele que está na presença, é aquele que busca essa sensibilidade, é aquele que busca cumprir a vontade de Deus na sua vida a cada dia. Então quando Deus falar, automaticamente ele vai ouvir, porque é a voz de Deus que está ali. E ele ouve, ele conhece. Então o que acontece? Precisamos passar a conhecer a voz de Deus, precisamos estar sensíveis a essa voz e entender que Deus, quando ele falar, nós vamos ouvir, independente da luta, independente da tempestade, independente do lugar em que estivermos. Quando o Senhor falar, nós estaremos ouvindo se nós estivermos na sua presença. A gente observa que lá em Mateus 8, quando Jesus está com seus discípulos lá naquele barco, lá no lago de Genezaré, e começa aquele temporal, aquela zoada do vento batendo, da água sacudindo o barco de um lado para outro, e foi um barulho terrível ali, aqueles homens gritando, pensando que ia morrer, e Jesus se levanta em meio àquele barulho, em meio a toda aquela confusão, e Jesus repreende o vento, repreende a água, e naquele exato momento acontece ali uma grande paz. Por quê? Porque tudo aquilo que foi criado por Deus, a natureza, o vento, a água, tudo, ouve a voz de Deus automaticamente quando Ele fala. E nós que somos criados por Deus, precisamos entender, precisamos parar e ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus mesmo em meio às tempestades da vida. Então Abraão, ele não se preocupou com nada, ele ouviu Deus em primeiro lugar. E nós temos que entender, irmãos, aprender a ouvir e aceitar. Já pensou se ele tivesse pelo menos ouvido, mas no momento que ele ouvisse, ele começasse a questionar, a brigar com Deus? Porque tem cristão que ele se acha nesse direito, nessa ousadia, nesse questionamento, de tudo questionar, de tudo reclamar, de sempre bater testa quando algo acontece, quando houve algo. Então tem cristão que ele tenta agir assim com Deus. Ele tenta questionar, ele tenta dizer, Senhor, mas por quê? O Senhor tem que me dizer o porquê. Quando na realidade Deus não precisa falar nada. Deus precisa apenas falar o nosso coração e nós precisamos apenas obedecer. E nós muitas vezes, como criaturas de Deus, queremos questionar o nosso Criador, queremos indagá-lo, queremos uma resposta, dizer a Deus que Ele precisa nos responder. Ele não precisa, nós que precisamos ouvir. Então precisamos aceitar a voz de Deus na nossa vida, precisamos aceitar a voz de Deus quando Ele falar ao nosso coração, à nossa mente. Precisamos aceitar. E Abraão aceitou, e ali já começa a fazer toda a diferença. A palavra do Senhor nos fala em Romanos 12, irmãos, que é necessário nós entendermos a vontade de Deus. Abraão, ele entende automaticamente ali que o que Deus estava falando para ele era a sua vontade, não a vontade de Abraão, mas era a vontade de Deus. E ele aceita aquela vontade. Romanos 12 nos fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E analisando esse versículo, nós vamos entender que se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, logo Deus não vai nos desejar, não vai querer o mal para nós. Mas vamos entender através da palavra de Deus, nesse versículo aqui, que tudo que Deus faz para nós e por nós é visando o nosso benefício. Então, o cristão precisa entender que Deus, como sendo um Deus poderoso, como um Pai maravilhoso, Ele jamais vai querer o mal para nós. E muitas vezes nós questionamos a vontade de Deus como se Deus estivesse
nos castigando. E não queremos ouvi-lo, não queremos aceitar a vontade de Deus. Quando na realidade é muito mais fácil aceitar a vontade de Deus e receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Quando nós questionamos, nós aumentamos o percurso, nós estamos ali criando um problema que vai levar um tempo para ser resolvido. Mas aquele que ouve a vontade de Deus e tem certeza que Deus está falando, ele precisa aceitar e dizer, Senhor, assim como Abraão, dizer, Senhor, eis-me aqui. Então, quando nós aceitamos, quando nós ouvimos, nós vamos ver que Deus, a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. E quando fala de boa, quando falamos de Deus, glorificamos Deus como bom, não é como uma pessoa que é boa, boazinha, não. A bondade de Deus está falando de uma perfeição, Ele é bom, melhor que Ele. Então a vontade de Deus ela é boa, ou seja, ela é aquilo que nós precisamos para ser pessoas bem-sucedidas. Amém? Uma das coisas que acontece, irmãos, quando Deus está agindo para a provisão da nossa vida, Deus ele também traz para nós uma coisa interessante. Algumas pessoas imaginam que a bênção de Deus é algo que nós vamos orar, nós vamos insistir com Deus, e Deus ele vai fazer ali um embrulho, ele vai fazer um pacote de presente, e ele vai jogar lá de cima e vai dizer, chega para o lado que está caindo. E esse presente vai cair nos nossos pés, e não é dessa maneira. A gente vê, irmãos, que além da solicitação de Deus, além da ordem de Deus, de que Abraão fosse sacrificar o seu filho, Deus ainda diz, olha, você se organiza e você vai fazer uma viagem de 3 dias. Veja aí quem é que você vai levar, mas você vai para o monte que eu vou te ordenar e você vai fazer essa viagem. A Bíblia fala que Abraão se levantou de manhã cedo, o texto aqui no versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos, veja que Abraão não era um jovenzinho aqui de 17 anos, de 20 anos. Quando Isaque nasceu, quando veio a promessa de Isaque, ele já tinha 100 anos. Isaque já estava entrando na juventude aqui, a Bíblia não relata a sua idade, mas era jovem, um adolescente. Então Abraão já devia ter pelo menos uns 117, 120 anos, quase isso. A Bíblia diz que Abraão levanta cedo, de madrugada. Ele levanta de madrugada, ele vai chamar ali os seus funcionários, as pessoas, os homens que trabalhavam para ele, organiza tudo. Depois ele vai albardar, ou seja, ele vai selar aquele jumento que ele usava como montaria. Ele prepara aquele animal para a viagem. Depois ele vai lá fora, ele pega a lenha e ele vai rachar a lenha, preparar a lenha para o holocausto. Todo o trabalho ali, ele não chamou aqueles homens que iam viajar com ele, olha, vocês vão abordar o jumento, vocês vão cortar a lenha, vocês vão preparar o fogo. Ele fez tudo sozinho. Ou seja, o que é que nós entendemos? Que para que nós possamos adquirir a bênção do Senhor, tem que existir um esforço da nossa parte. É necessário a ação, é necessário o trabalho, é necessário entender que para que haja conquista, tem que existir um esforço. E Abraão entendia isso muito bem, e ele não questionou, ele não levantou ali com a mão na coluna, dizendo, ó Senhor, quanta dor que eu estou sentindo, vamos adiar a viagem, eu não tenho, fez tudo. E nós temos que entender, irmãos, que ele não, a Bíblia nos relata aqui que nem ajuda aos funcionários ele pediu, mas ele mesmo foi lá e fez, porque ele sabia o quanto cumprir a vontade de Deus traz benefício para a nossa vida. Abraão ele tinha uma profundidade tão grande com Deus que ele sabia que tudo aquilo que estava direcionado a Deus, quanto mais ele se aprofundasse, quanto mais ele entrasse naquele clima ali, quanto mais ele se aproximasse da vontade de Deus, quanto mais ele fizesse e colocasse a mão na massa, mais ele estaria se aproximando do Senhor. Então nós precisamos entender, ter essa disponibilidade.
e entender que tem que existir um trabalho da nossa parte para que a glória de Deus, para que a provisão do Senhor venha acontecer na nossa vida, na vida da igreja, na vida da nossa família e na nossa vida particular. Então nós temos que nos esforçar. Não é apenas, hoje em dia é o zap, né? Não é apenas ficar passando o zap para o irmão e dizer: ora por mim, irmão, que eu estou precisando de uma bênção. Ora por mim, irmão, que eu estou precisando que Deus me livre de uma luta. Ora por mim, irmão. Ora por mim, irmão. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que lutar, nós temos que nos esforçar, sabendo que a bênção está nas mãos de Deus. Isso aí é inegável, não se pode negar. Está nas mãos de Deus. A palavra de Deus nos mostra de forma categórica que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O poder de Deus para resolver problemas, para abençoar pessoas, Ele permanece o mesmo e nunca mudará. O poder do Deus que criou os céus e a terra, Ele permanece. É o mesmo Deus que está à nossa disposição nesse exato momento. É o mesmo Deus que está nos abençoando, está nos agraciando com a sua presença nesse lugar. Então o que acontece? Nós precisamos entender que Deus, Ele é o mesmo, o seu poder não muda. E que nós temos a solução, o resultado de tudo que precisamos na presença dEle, diante do Senhor. Então o que é que nós precisamos fazer? Ir em busca, pagar o preço. Imagine aí Jesus que veio à terra como Filho de Deus para cumprir o ministério. Ele sendo Filho de Deus, Ele poderia muito bem exigir que tudo já estivesse pronto. Exigir um grande auditório para que Ele pudesse apenas fazer cruzadas e orar pelas pessoas, ressuscitar mortos, que todos deveriam ir até Ele, e Ele estaria apenas ali em cima de um altar, onde as pessoas seriam abençoadas e o Evangelho seria pregado. Jesus, Ele anda dias e mais dias, Ele passa fome, Ele passa necessidades, mas Ele vai em busca daquelas pessoas que precisavam, para deixar claro que para alcançarmos algo de Deus, nós precisamos ir em busca da nossa vitória. Amém? Então nós não podemos deixar apenas querer que a bênção chegue montada no jumento de Abraão, batendo na nossa porta. Mas nós precisamos lutar para que essa bênção aconteça. E dizer a cada dia: Senhor, orienta-me, dá-me forças, aumenta a minha fé, para que eu possa continuar nessa jornada. Para que eu possa, Senhor, ter a vitória em minhas mãos. Então, assim como Abraão, nós precisamos ter essa disponibilidade e precisamos trabalhar. O cristão precisa trabalhar para que a bênção de Deus aconteça em sua vida. Cristão acomodado, ele não vai alcançar a bênção do Senhor. O cristão que está apenas ali de braços cruzados pedindo a sua oração, ligando para você meia-noite, 4 horas da manhã, dizendo que é para você orar por ele, esse aí vai ser difícil de alcançar a bênção, porque ele precisa ir em busca da sua bênção. O cristão precisa acordar pela madrugada para rachar a sua lenha. O que é isso? Orar e ir à presença do Senhor. Abraão não questionou não, ele acordou de madrugada, pegou o machado e foi ali rachar a lenha de madrugada, preparando-se, porque ele sabia que Deus não iria deixar o seu filho morrer. De alguma maneira, Deus iria estar trazendo a bênção para ele novamente. Irmãos, Deus, Ele traz a provisão. Vamos correr agora. Deus, Ele traz a provisão quando existe dependência. Abraão era um homem que dependia de Deus. Ele não dependia de pessoas. Muitas vezes nós erramos, nos enganamos, quando nós dependemos de pessoas para ser abençoados. Às vezes nós esperamos por alguém para ser abençoados. E quando nós depositamos a nossa fé e o nosso coração em pessoas, nós vamos em algum momento nos decepcionar. Nós vamos em algum momento errar o nosso alvo. Abraão não esperava por ninguém. Ele estava ali apenas dependendo de Deus. O cristão precisa entender que nessa nossa caminhada de cristãos, nós andamos em comunidade, nós somos a igreja de Cristo. Mas quando fala da bênção individual, quando fala da bênção espiritual, quando fala da salvação, tudo isso é individual. E eu não posso estar trazendo a salvação para o irmão William, ele tem que buscar a salvação dele. Ou seja, cada um de nós tem que buscar de maneira individual.
E isso aí traz para nós um entendimento, que nós precisamos depender de Deus e não dos irmãos que estão ao nosso lado. Sempre que dependemos do ser humano, sempre que dependemos do irmão, em algum momento nós vamos nos decepcionar, porque não existe ser humano na face da terra que um dia... Então nós precisamos entender que Abraão, o que proporcionou para ele a bênção que nós vamos ver agora, foi justamente porque ele dependia de Deus. Ele sabia que a sua vida estava pautada, estava firmada na fé que ele tinha no Criador. Ele não estava ali depositando a sua fé naqueles homens que estavam com ele, nem com as outras pessoas que ele conhecia, mas a sua fé estava em Deus. Por isso ele andou 3 dias sem questionar, apenas olhando, esperando Deus dizer: é aqui, Abraão. Sempre olhando para o alto. Veja que Abraão, no texto aqui, diz que Abraão, ele andava, e nessa sua caminhada, eu acho que quando ele parava ali, foram 3 dias, ele tinha que parar para se alimentar, tinha que parar para descansar. E a Bíblia diz que ele estava sempre olhando para os montes. Ou seja, o cristão precisa estar sempre olhando para o alto. O cristão precisa estar olhando para o Senhor sempre. Quando paramos para olhar para o irmão que está do nosso lado, nós pecamos, nós caímos. Então, irmãos, a dependência, ela é essencial para a nossa vida. A intimidade que Abraão tinha com Deus foi uma coisa tão graciosa, que não trouxe a ele em momento algum a dúvida. Deus pediu o filho dele. Deus diz: olha, você vai sacrificar o seu filho em holocausto a mim. A intimidade que ele tinha com Deus, aquela vida de experiência com Deus, estava tão refinada, estava tão alinhada a uma vida espiritual, a uma intimidade com Deus, que quando Deus fala, ele diz: sim, Senhor. Não tem problema, Pai, eu vou fazer conforme a tua vontade. Ele poderia muito bem ter questionado, mas foi o filho da promessa que Deus me deu. E agora o Senhor pede, ele não questionou. Nós temos uma grande facilidade em questionar, seja lá o que for, nós sempre questionamos. Antes de dar uma decisão, se alguém nos pergunta alguma coisa, nós vamos ter que primeiro questionar para poder responder. E Abraão não fez isso com Deus. Deus falou com ele e automaticamente ele disse: Senhor, eu vou fazer conforme a tua vontade. Ele não procurou analisar os efeitos colaterais de tudo aquilo, mas ele procurou cumprir a vontade de Deus em sua vida, porque ele sabia que Deus, sendo Deus, mesmo que houvessem efeitos colaterais, Deus estaria de alguma forma trazendo a bênção para a sua vida. Então nós nos preocupamos muito em relação a Deus, a nossa vida espiritual. Muitas vezes nos preocupamos com o efeito colateral e não deixamos de cumprir a vontade de Deus em nós. Não podemos deixar que a nossa fé seja abalada por causa de pessoas, porque a nossa fé não está depositada em pessoas, mas precisa estar depositada em Deus. Amém? Então, Abraão, a intimidade que ele tinha fez com que ele passasse por cima de tudo aquilo que o ser humano olha e acha que pode dar errado e vai questionar. Ele não pensou dessa maneira. Ele consagrou o seu filho, ele consagrou a sua vida a Deus. E aqui está, eu acho que o âmago de tudo, aquilo que moveu toda essa história de Abraão que nós acabamos de ver aqui. Eu acho que é a consagração que ele tinha em relação a Deus. Ele consagrou a sua vida a Deus. Ele decidiu um dia consagrar a sua vida a Deus. E consagrando a Deus, ele sabia que independente daquilo que viesse a acontecer, ele estaria sempre disponível. Ele estaria sempre apresentando a Deus o que ele era, o que ele tinha e o que ele fazia. Então quando Deus pede, automaticamente ali ele diz: olha, eu não tenho nada, eu não sou nada comparado a Deus. Tudo que tenho foi Deus que me deu. Então eu vou questionar, porque eu sei que ele pode retirar tudo também, inclusive a vida. Então Abraão, ele foi muito sábio e na sua vida de consagração, ele não questionou, mas a consagração que ele tinha a Deus fez com que ele fosse rápido em responder a Deus. E isso aí fez com que Abraão não tivesse o grande desprazer de ver o seu filho morrer pelas suas mãos. E ele obedece, eles sobem, ele chega no pé do monte ali, 5 minutinhos para a gente terminar.
Ele chega no pé do monte ali, olha para os seus funcionários, os homens que estavam com ele, e diz: olha, vocês vão ficar aqui cuidando dos animais, e eu vou subir com meu filho, nós vamos adorar a Deus e retornaremos. Veja que ele estava disposto a sacrificar o seu filho. Ele sabia que era a ordem de Deus e que Deus não era de brincadeira, não estava brincando com ele. Mas ele diz: nós vamos adorar a Deus e retornaremos. Ou seja, ele tinha a convicção que quando Deus está na nossa vida, independente daquilo que está se desfazendo, independente daquilo que já se foi, Deus pode fazer um milagre acontecer. Ele sabia que não importava o que viesse a acontecer lá em cima naquele monte, mas Deus estaria trazendo para ele o seu filho novamente. Ele não sabia como, mas ele tinha certeza. Isso aí é viver por fé. É uma vida de consagração, e aquele que vive em consagração, ele tem uma fé intacta, inabalável. E ele sobe, irmãos, e quando ele está pronto para oferecer seu filho em holocausto, o anjo aparece ali e diz a Abraão: não faças tal coisa. E ele olha e vê aquele cordeiro ali, amarrado preso pelos chifres ali nos arbustos. E ele diz: olha, pega esse animal e oferece, porque Deus ele te provou e você foi aprovado. Você realmente cumpriu o desejo, a vontade e a determinação de Deus. Então volte para casa com seu filho e seja abençoado. E naquele dia Abraão diz: olha, por causa da provisão de Deus, eu vou colocar o nome desse lugar aqui, o Monte da Provisão. Um lugar onde o Senhor provê, um lugar onde o Senhor é a resposta, um lugar onde o Senhor é aquele que não abandona, o Senhor é aquele que não decepciona, o Senhor é aquele que não nos deixa na mão, mas é aquele que responde, é aquele que nos prova, mas que nos dá a bênção, é aquele que nos coloca diante, nos permite até uma situação complicada, mas no exato momento Ele é a nossa bênção, Ele é a nossa resposta. E Abraão provou de tudo aquilo ali. E eu acho que nós não conseguimos imaginar a alegria daquele homem descer ao lado do seu filho e voltar para casa. A alegria que ele teve tanto por estar com o seu filho, quanto por ver a forma que Deus agiu na sua vida. Então Abraão naquele dia, ele poderia até morrer naquele exato momento que ele estava completo. Mas em tudo isso, o que fica para a nossa vida é entender que o cristão, ele precisa saber que a provisão está nas mãos de Deus. E só depende da vida que temos com Ele, da intimidade, da forma que vivemos com Deus. Independente daquilo que alguém possa ver, possa criticar, a vida que temos é entre nós e Deus. E a nossa vida com Ele faz toda a diferença. Então, vamos continuar a cada dia buscando a presença do Pai. Vamos continuar a cada dia buscando a intimidade com o Senhor. Nos dobrando diante do Senhor, sabendo que o melhor Ele tem para nós. E que mesmo que estejamos passando pelo vale, o Senhor estará conosco e nos proporcionará a bênção que tanto desejamos. Que Deus Ele abençoe cada um dos irmãos nessa manhã. Que seja um dia de paz e de bênção. E que a palavra do Senhor, assim como a experiência que Abraão teve, que nós possamos estar recebendo o toque da mão do Senhor sobre a nossa vida a cada dia. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos nesse momento... Santo Deus, nós oramos a Ti, Pai querido, porque nessa manhã é uma manhã alegre, aonde podemos desfrutar da Tua palavra, aonde podemos, Senhor, chegar à Tua presença através dos louvores, uma manhã onde podemos, ó Deus, cultuar a Ti, e que os louvores, que a palavra, que a Tua presença possa chegar a cada coração, a cada um dos que aqui estão, a cada um que estará nos ouvindo, que essa bênção possa estar alcançando cada um. E que assim como Abraão, possamos ter experiências com o Senhor a cada dia. Toma-nos em Tuas mãos, abençoa-nos, ó Pai, porque precisamos de Ti em nossa vida.
que possamos ser sensíveis à tua voz, que possamos ter um nível de intimidade com o Senhor, que mesmo quando estivermos em meio à luta e à tribulação, possamos ouvir facilmente a tua voz falando ao nosso coração. Fica conosco e abençoa-nos. Que esse dia que dá início a mais uma semana, que seja um dia de paz, de bênção, e que essa semana seja uma semana abençoada, aonde a tua mão, a tua proteção, a tua misericórdia venha estar sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Nós oramos a ti, apresentamos os dízimos e ofertas e declaramos, ó Pai, abençoa a tua igreja, traz o sustento, traz a prosperidade, Deus, para nós, o que nós precisamos a cada dia para o nosso sustento, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida física, para a nossa vida material. Que o Senhor possa abençoar cada um. Nós oramos a ti nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.